Olá, gente, tudo bem? Como vai? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família. Nós estamos aqui em mais uma aula, mas vou chegando para mais uma aula aqui sobre a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Então esse é um tempo onde nós vamos estudar um pouquinho sobre crescimento espiritual, um tempo maravilhoso. Se você perdeu a primeira e a segunda aula, não se preocupe, porque está gravada, é só você ir lá no nosso canal e você vai ver essas duas aulas anteriores disponíveis para que você possa estar acessando. Então, neste dia maravilhoso que Deus nos fez, nós estamos então entrando para a terceira aula já, né, sobre esse assunto, né? Então esse assunto é um assunto que traz para nós um desafio de termos um relacionamento bem mais profundo com Deus, bem mais profundo com o Senhor, e através desse relacionamento nós possamos estar crescendo em Deus em todo o tempo. E esse é o momento onde a gente vai estar realizando então o entendimento de mais um tema sobre esse assunto, e o tema já vai chegar para você daqui a pouquinho, mas antes eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus pela sua família. Não deixe de compartilhar essa lição, não deixe de estar fazendo com que outras pessoas tenham esse material em mãos. Deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu like lá para a gente poder estar tendo assim uma boa visualização dentro do YouTube, né? Então que você possa estar fazendo isso. Então deixe o seu like, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí no chat e a gente vai estar respondendo para você, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos orar.
nós precisamos orar, isso é mais importante que tudo, né? Então nós vamos estar orando neste momento. Pai, nós queremos te orar e te agradecer, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Obrigado, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem nos enchido com a tua graça, o Senhor tem nos enchido com o teu poder, e dia a dia o Senhor vem nos abençoando para a tua honra e para a tua glória. Por isso, ó Deus, nesta manhã, neste dia abençoado, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude a vivermos o melhor do Senhor para as nossas vidas, e que esse relacionamento possa estar tendo agora um fim proveitoso e que seja muito frutífero cada parte daquilo que nós vamos estar aprendendo aqui através da tua palavra e através de tudo aquilo que nós vamos estar aqui fazendo nesta linda manhã que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, dá-nos entendimento e sabedoria em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então é isso aí, ó. Então, o estudo de hoje é exatamente esse, né? Estou passando aqui para você a vida que você sempre quis e que Deus sonhou para você. Esse é um tema maravilhoso, né? E muitos cristãos têm aí desejado relacionamento profundo com o Senhor, um relacionamento mais íntimo com o Senhor. É fácil? Não, mas nós temos que entender que nós podemos, sim, ter um relacionamento mais profundo com Deus. Então a gente precisa quebrar algumas barreiras, quebrar algumas coisas aí da nossa vida para que a gente possa entender sobre isso. Muitos conseguem de uma maneira muito rápida um crescimento, muitos demoram um pouco, mas isso não tem nada a ver com crescer mais rápido ou crescer menos rápido. O mais importante é que você cresça dentro do seu tempo, dentro daquilo que você pode fazer, né? Isso é muito importante. E esse livro, o autor aqui, ele fala várias coisas importantes. E uma das frases que eu gosto, eu quero trazer para você aqui, é exatamente essa. O que você faz para crescer? O que você faz para crescer? Né? Como que você distingue ou como você vê uma pessoa madura espiritualmente ou com maturidade espiritual? Como que você vê isso? Né? Como que você passa a descobrir isso? Então, a gente precisa entender algo muito importante, que é algo que vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Maturidade é para todos que aceitam a Cristo Jesus. E a maturidade vai depender do seu grau de relacionamento com Deus, porque o relacionamento vem através do crescimento. Então, olha só, então existem várias coisas que nós vamos aprender aqui neste dia, nesta lição, e uma das coisas que a gente aprende aqui, que a gente quer entender, é que o evangelho cristão, ele insiste exatamente nisso, a sua vida pode ser transformada. O evangelho cristão é isso, a sua vida pode ser transformada, né? E o que realmente importa é exatamente isso. E Jesus nos ensina isso, porque ele nos mostrou que é possível esse tipo de situação. É possível eu e você estarmos nos relacionando de forma muito legal diante daquilo que Deus quer nos propor nesse estudo, dentro desse estudo, né? E uma das coisas que eu e você, eu acredito que nós já aprendemos, é que nós temos que ir reexaminando a nossa vida dia a dia para que a gente possa aplicar cada aprendizado dentro do cenário atual a qual nós estamos vivendo. Então isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. E esse livro ele vai dar esses caminhos, ele vai te ajudar a fazer isso. Então, vamos dizer assim, não é como eu disse na primeira aula, quando você abre o guarda-roupa, entra dentro do guarda-roupa e você já está em Nárnia. Não é isso que vai acontecer, né? Você vai precisar estar perseverando e sendo desafiado dia a dia para que você possa ter esse tipo de ensinamento para a sua vida. Então, hoje nós vamos continuar a nossa aula, e a nossa aula de hoje é exatamente essa. Capítulo 3, treinar versus testar. A verdade sobre disciplinas espirituais. Olha só que coisa maravilhosa, olha que coisa linda.
né? Então, o que nós temos que aprender aqui? Eu não vou falar o nome desse camarada aqui, eu sei que o primeiro nome é Dietrich, mas o segundo é Bonhoeffer, deve ser isso. Ele diz o seguinte: cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem discipulado sempre é cristianismo sem Cristo. Então, olha só que coisa muito interessante. Aqui eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo aqui bem prático para você e é uma coisa muito interessante. Vamos supor que você esteja aí na sua casa, bem rapidinho para a gente não tomar muito tempo, mas vamos pensar que você está na sua casa aí e de repente chega um grupo do governo dizendo que você foi selecionado para para participar das Olimpíadas daquele ano e que você é o candidato certo e que você vai conseguir, que você é o que eles esperam que traga medalha e que traga tudo aquilo que eles precisam. E eles começam, e você se assusta com isso, e eles começam a dizer que você é o cara, você é a pessoa certa, e de repente você realmente começa a acreditar nisso. Puxa, acho que realmente eu sou essa pessoa certa. Realmente eu sou essa pessoa que o pessoal está dizendo aí, e eu vou trazer aí as Olimpíadas, eu vou conseguir trazer as Olimpíadas, né? Eu ser campeão nas Olimpíadas. Só que daí, de repente, você começa a perguntar para eles, mas qual parte das Olimpíadas eu vou participar? Eles dizem o seguinte para você: olha, você foi escolhido para participar da maratona. Você fala assim, maratona? Aí toda aquela confiança que você acreditava que, olha, e realmente eu vou conseguir, começa a ir por água abaixo. Por quê? Para uma maratona você precisa se preparar. E maratona não é correr um quarteirão, são correr alguns quilômetros. E você começa a se deparar numa situação que você pensa, mas eu não estou correndo, eu não estou praticando nenhum tipo de esporte, eu não estou nem sequer caminhando. E como é que eu vou realizar essa maratona? A vida cristã é exatamente isso. Então Deus te escolheu para você ser um grande discípulo do Senhor. Só que tem uma diferença. Ele dá ferramentas para que você possa entrar nesse discipulado, para que você possa ver que, da mesma forma que um atleta precisa estar treinando para a maratona, você, como atleta de Cristo, precisa estar treinando para ser discípulo. Ou seja, você precisa estar entendendo que existe essa oportunidade que Deus está te dando de você correr uma jornada fantástica, uma jornada simplesmente maravilhosa diante de Deus, sendo o seu discípulo. Agora, veja bem, eu vou falar duas coisas aqui importantes. Primeira delas é o seguinte: para que um atleta corra uma maratona, é preciso de treinamento. Para que um discípulo se torne discípulo de Cristo, é preciso também treinamento. Então, olha só, uma pessoa que quer aprender a tocar piano, ela vai chegar e vai sentar simplesmente no piano e vai tocar aquelas teclas brancas e pretas, simplesmente sem nenhum treinamento? Não. Essa pessoa vai precisar ser treinada. Então, da mesma forma que existe desafio para um maratonista, treinamento, capacitação, disciplina, para o discípulo é a mesma coisa. Preciso ter o quê? Capacitação, treinamento, disciplina. E isso é muito importante para que você entenda isso na sua vida. Porque o crescimento espiritual é algo significativo para a sua vida. É algo significativo. Então, eu vou repetir aqui aquela frase do Dietrich Bonhoeffer: cristianismo sem discipulado é sempre cristianismo sem Cristo. Ok? Você entendeu isso? Ok, né? Graças a Deus que você entendeu essa frase. Então, nós vamos iniciar aqui falando exatamente sobre isso. Treinar versus tentar para ser como Jesus. Olha só que coisa maravilhosa que eu e você, a gente precisa aprender. Então, gente, olha só. Então, o que acontece hoje é o princípio espiritual que você pode trazer esperança para a sua vida em meio à estagnação dos dias de hoje
estão em seu crescimento espiritual. Então hoje muitas pessoas estão estagnadas, fruto de uma pandemia, fruto de várias outras coisas, as pessoas se estagnaram. Mas você pode fazer a diferença, porque existe uma enorme diferença entre treinar para se fazer algo e tentar fazer algo. Então, treinar para se fazer algo e tentar fazer algo. Isso é muito interessante você entender. Então, nós temos treinar, tá aqui, ó, treinar, meu dedinho aqui, e treinar e tentar. Treinar para se fazer algo e tentar ser algo, ou fazer algo. Então, existe uma grande diferença. Jesus deu esse exemplo, né? Jesus deu esse exemplo. Quando ele esteve com seus discípulos, ele treinou os seus discípulos, né? Ele treinou eles para que eles pudessem fazer algo lá na frente. E olha só, o que acontece nos dias atuais é que muita gente, elas acabam entrando num campo ou até mesmo num sistema de discipulado inalcançável. E isso não é legal. Por quê? Porque o discipulado é alcançável. O que acontece é que cada pessoa tem uma experiência diferente de discipulado. Eles acham que essa experiência de discipulado da vida deles é suficiente para que aconteça outras coisas, para que as outras coisas venham junto, ou até mesmo eles querem usar a sua experiência dizendo para você que a experiência dele é boa para você. Mas será que isso é uma verdade? Será que realmente a experiência daquela pessoa serve para a sua vida? Talvez sim e talvez não. Talvez, muito provavelmente não vá conseguir, muito provavelmente não vai servir para você. Então, olha só, uma coisa interessante. Posso dar um exemplo aqui para você. Você vai domingo na igreja, ou você ouve através da internet um bom culto. E neste culto você ouve que todos nós devemos ter paciência. Isso no domingo à noite. Na segunda-feira, na primeira oportunidade que nós temos de demonstrar paciência, a paciência já foi embora. A paciência já se perdeu e você já está impaciente. Então veja bem, você está captando aonde eu quero chegar? É que muitas vezes é aquela coisa, treinar para se fazer algo é diferente de tentar fazer algo. Então, para que eu possa ser paciente, eu tenho que ser treinado na paciência. Você está entendendo isso? Eu tenho que ser treinado na paciência, porque senão não vai dar resultado nenhum. E olha só, e você tem que respeitar uma coisa muito importante para a sua vida. O que é? Respeitar a diferença entre treinar e só tentar. É a chave para a transformação em todos os aspectos da vida. Então veja bem, treinar e tentar é a chave da transformação, mas você tem que respeitar isso. Respeitar. Ou hoje você está em treinamento, ou você hoje está tentando. Muitas vezes as pessoas estão tentando fazer algo sem ainda ser preparado para tentar fazer algo. Você está entendendo? Isso é muito importante que você entenda isso, né? Olha só, seguir a Jesus significa apenas aprender dele como dispor minha vida, veja bem, como dispor minha vida em torno das atividades que me capacitam a viver o fruto do Espírito. Ok? Então vou repetir, seguir a Jesus significa apenas aprender dele como dispor minha vida em torno de atividades que me capacitem a viver no fruto do Espírito. E essas disciplinas chamam-se disciplinas espirituais. Veja isso agora na tela. Boas intenções que nem são práticas não transformam você e muito menos o mundo à sua volta. Vou repetir, boas intenções que nem são práticas não transformam você e muito menos o mundo à sua volta. Gente, infelizmente é uma grande verdade. É uma grande verdade. Então, existem disciplinas que são para monges, que têm essa disposição de ficar dentro de um mosteiro. E nós, muitas vezes, eu não tenho essa disposição. Isso não significa que eu não tenho disciplina espiritual, né? Mas
O que não é disciplina espiritual? Olha só, veja bem isso, olha aqui. Treinar versus tentar, mas o que não são disciplinas espirituais? O que não são disciplinas espirituais? Primeiro, disciplinas espirituais não são barômetro de espiritualidade. Irmãos, isso aqui você precisa entender, que muitas vezes nós estamos usando um barômetro para entender, nossa, como está minha disciplina espiritual hoje, como está meu crescimento espiritual hoje, e nós entramos num processo de decadência espiritual muito grande, porque muitas vezes nós queremos medir a nossa maturidade por algo que não é para ser feito. E disciplina espiritual não é barômetro. Você não pode medir a sua espiritualidade como um termômetro mede a temperatura externa. Por que eu falo isso? Porque vai depender muito, olha só o que eu vou dizer para você aqui, preste atenção. Vai depender muito da forma como você vai desempenhar as suas disciplinas espirituais. Isso vai definir quem você é. Por que eu vou dizer isso? Porque você não precisa impressionar Deus, dizendo para Deus, Deus, olha a minha disciplina, como eu estou hoje. Deus conhece você e Deus sabe a intenção do seu coração. Então não precisa, você precisa estar mais livre para crescer dentro das disciplinas espirituais que leva ao amadurecimento e leva à maturidade. Então é isso que você precisa entender. Então olha só, o verdadeiro indicador do bem-estar espiritual é o crescimento na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Se você está amando a Deus e amando ao próximo, você está no processo correto de amadurecimento e de crescimento. Isso é um fato, isso é fato, ok? O que não é disciplina, vamos colocar aqui para você, o que não é disciplina espiritual. Disciplinas espirituais não são necessariamente desagradáveis, né? Desagradáveis. Aqui existe uma coisa muito importante. A disciplina espiritual depende qual é o objetivo do que você vai colocar para o seu crescimento espiritual. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você quer crescimento espiritual, você vai fazer tarefas que façam com que este crescimento se torne o objetivo da sua vida. É um exemplo claro. Você quer ser jogador de vôlei, mas está praticando todos os treinos para quem quer ser jogador de basquete. Não vai conseguir. O objetivo não vai ser alcançado. Por que eu falo isso? Porque o treino correto determina qual será o meu desempenho dentro daquilo que eu fui colocado para fazer. Então, se você está desempenhando corretamente as suas tarefas de crescimento espiritual, as suas disciplinas espirituais, dentro daquilo que você tem como identidade, eu tenho certeza que você vai crescer. Por que eu falo isso, gente? Porque a gente só consegue crescer quando a gente descobre o treino certo para a minha vida. Eu vou mais para frente explicar um pouquinho sobre isso, tá bom? Toda disciplina que não produz gratidão precisa ser revista e ajustada. Por que eu falo isso, gente? Porque a disciplina espiritual, ela causa gratidão, ela traz gratidão. E tudo e qualquer peso que você possa estar passando, ou que você possa estar fazendo, pode ser que você venha a ter grandes dificuldades, se não for o resultado final, gratidão e louvor a Deus. Tá bom? A terceira coisa aqui, olha, eu quero colocar para você, mas o que não são disciplinas espirituais. Terceiro, as disciplinas espirituais não são um modo de fazer por merecer o favor de Deus. As disciplinas espirituais, olha só, as disciplinas espirituais não são um modo de fazer por merecer o favor de Deus. Deixa eu passar para você aqui uma coisa muito interessante. As disciplinas espirituais que eu e você nós desempenhamos não é para o favor de Deus, mas é para o nosso favor. O benefício de nós estarmos realizando as disciplinas espirituais
é para que nós possamos crescer, não para Deus crescer, ou para Deus ver algo em mim diferente e assim por diante. Não, disciplina espiritual não é, a forma de obter qualquer crédito extraordinário diante de Deus. Não é. E nem de mostrar quão profundo relacionamento eu tenho com Deus e o meu compromisso com Ele. Por que eu falo isso? Gente, tem muita gente que tem relacionamento com Deus, tem disciplina com Deus, mas está com o compromisso no zero. Não tem compromisso nenhum. Então, peraí, se não tem compromisso, por que o relacionamento e as outras coisas funcionam? Será que não funciona para satisfazer a si próprio? Porque se você está na disciplina correta e fazendo tudo que é correto, você vai ter relacionamento, você vai ter crescimento e você vai ter compromisso com Deus. E tem muita gente que tem compromisso com tudo, menos com Deus. É triste falar isso, né, gente? Mas é a verdade, ok? Dentro do capítulo 3, treinar versus testar, algumas perguntas chaves para a sua vida, algumas perguntas chaves aí para a sua vida. Quais são essas perguntas que nós vamos fazer para você neste dia, nesta manhã? A primeira pergunta é exatamente essa. O que faz de uma determinada prática uma disciplina? Irmão, o que faz, né? De uma determinada prática, uma disciplina. Então vamos definir o que é disciplina. Vou ler aqui para você o que diz o dicionário, o que é disciplina. Disciplina é qualquer atividade que possa desenvolver por esforço direto, capaz de me ajudar a fazer o que hoje não consigo por esforço direto, ok? O resultado das disciplinas são chamados de objetos de disciplina, tá bom? Então eu vou repetir, disciplina é qualquer atividade que possa desenvolver por esforço direto, capaz de me ajudar a fazer o que hoje não consigo por esforço direto, né? Então olha só, o resultado das disciplinas são chamados objetos de disciplina. As disciplinas são valiosas por um simples motivo, que nos permitem fazer o que não conseguimos fazer só com a nossa própria força de vontade. Força de vontade não leva ninguém a lugar nenhum, mas a disciplina sim, porque a disciplina vai fazer com que eu possa entender que a minha vida com certeza será cada vez mais disciplinada para fazer com que a vontade de Deus prevaleça e a minha vontade não prevaleça. Então, como que você faz na sua vida? Eu quero dar uma dica para você, uma dica de ouro aqui, tá bom? Uma dica de ouro para você, né? Organize a sua vida em torno de certas disciplinas ou práticas para que você possa ter a capacidade de fazer o que a força de vontade não pode fazer. Então a dica de ouro é: organize a sua vida em torno de certas disciplinas ou práticas espirituais que podem te ajudar a fazer o que a força de vontade não dá para fazer, tá bom? Então faça isso. Outra coisa aqui, né, algumas perguntas chaves, né? Então, o que faz de determinada prática uma disciplina espiritual? Agora nós estamos falando de disciplina espiritual. Se você perceber aqui, na primeira pergunta, eu coloquei algo muito importante para você aqui, ó. Então, o que faz de uma determinada prática uma disciplina? Agora eu coloquei o que faz de determinada prática uma disciplina espiritual, tá bom? O que faz uma prática uma disciplina espiritual. Então vamos definir disciplina espiritual. Disciplina espiritual são aquelas que me ajudam a viver no fruto do Espírito. Agora o negócio esquentou aqui, hein? Então, disciplina espiritual são aquelas que me ajudam a viver no fruto do Espírito. Então você sabe que o fruto do Espírito é amor, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio e assim por vai, né? Vários frutos do Espírito.
As disciplinas espirituais fazem com que esses frutos sejam vistos na minha vida. Então, qualquer atividade que me ajude a alcançar poder para levar a vida conforme Jesus ensinou e para a qual ele serviu de modelo, é uma disciplina espiritual. Ok? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, você pode colocar aí no chat que a gente vai estar respondendo. Então, olha só, qualquer atividade que me ajude a alcançar poder para levar a vida conforme Jesus ensinou e para a qual ele serviu de modelo, é uma disciplina espiritual. Querido, é uma disciplina espiritual, né? E aí existem várias disciplinas espirituais. Qualquer atividade que te ajude a ser transformado e tornar possível o crescimento para uma vida espiritual é uma disciplina espiritual. Então, qualquer atividade que te ajude a ser transformado, né, transformado e tornar possível o crescimento para uma vida espiritual é uma disciplina espiritual. Mas olha só que interessante. Aí vem uma pergunta para a minha vida e para a sua vida. Gente, olha só que coisa interessante. Quero que você olhe a tela. Como saber que disciplinas espirituais praticar? Como saber que disciplinas espirituais praticar? Você já sabe o que é disciplina e o que é disciplina espiritual. Então, o que faz? Como saber? Como que eu descubro? Como que eu sei, né, essas coisas? Então, primeiro, olha lá, temos que entender bem o que significa viver no reino de Deus. Nós temos que entender o que significa viver no reino de Deus. Você entende isso? E você só vai entender com disciplina e espiritual, ok? Então vamos lá. A segunda coisa que você precisa saber, né? Precisamos aprender quais as barreiras específicas que nos impedem de levar esse tipo de vida. Meu irmão, quais são os obstáculos? Quais são as barreiras que te impedem de crescer, de avançar e de glorificar a Deus em todo o tempo? Terceira coisa aqui que eu quero passar para você temos que descobrir que práticas, experiências ou relacionamentos em particular nos ajudariam a transpor essas barreiras, né? Então, olha só, o que nós temos que aprender aqui é que uma das grandes barreiras do ser humano para qualquer área da sua vida de crescimento, e quando se fala de crescimento, irmãos, tem uma barreira que nos segue em todo o tempo e vem de todas as formas. Você quer ver uma coisa interessante? Você vai até dar risada comigo. Você pega a Bíblia para estudar. Você pega a Bíblia para fazer um devocional. O que vem na sua mente? O que acontece com você? Vem uma coisa, uma barreira. A barreira maior é o sono. Gente, como vem um sono, como bate um sono quando a gente vai estudar a Bíblia, como bate um sono quando a gente vai estudar, como bate um sono quando a gente vai ver o vídeo da escola bíblica, como bate um sono, daquele soninho gostoso. Irmão, é exatamente isso, mas olha só, para mim, é muito difícil pensar, sentir e agir como Jesus se me faltam horas de sono. Então, vamos supor assim, se você tem falta de sono, vai chegar uma hora do dia que a disciplina espiritual não vai funcionar, porque o sono vai tomar a sua vida porque você está com falta de sono. Então, olha só, mas o sono é um presente de Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre o sono. Em paz me deito e logo pego no sono, né? E logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha só que coisa linda, né? Então, assim, o sono é uma benção, irmãos. É uma benção, mas eu tenho que estar dentro daquilo, ou seja, eu tenho que estar dentro daquilo que o meu corpo considera repouso de sono, né? E Salmo 3,5, ele também fala o seguinte: eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor
que me sustém. Olha só que coisa linda, que é o Senhor que me sustém. Então, o sono é um dom de Deus. Aí ele fala aqui, ó, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono para aqueles que o amam. É, gente, não é fácil não, mas Deus, ele sempre coloca algo para nos ajudar. Então, um dos obstáculos que eu quero destacar aqui para você é o sono. Talvez o sono para a sua vida seja algo extremamente complicado. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tentando fazer algo e Deus está falando, olha, não é bem por aí. Não é bem por aí que a gente tem que fazer. Não é, vai ter tem as suas horas de sono. Não vai abrir a Bíblia com sono, porque você não vai entender. Então, o que é uma pessoa disciplinada? Uma pessoa disciplinada é aquela capaz de fazer a coisa certa no momento certo, do jeito certo e com o espírito certo. Então, assim, uma pessoa disciplinada é aquela que tem a capacidade de fazer tudo certo. A hora de dormir é a hora de dormir. A hora de acordar é a hora de acordar. Então você tem que respeitar o seu sono. Eu estou dando um exemplo aqui do sono, mas pode ser que sejam outros obstáculos, né? Mas, e se for o sono, então você precisa entender isso. Entender que uma pessoa disciplinada consegue fazer o que for preciso a qualquer momento determinado, né? Então, por que eu falo isso, gente? Porque uma pessoa disciplinada, ela vai saber a hora certa de dar um sorriso, de ser gentil, de ficar em silêncio e usar de palavras de cura ou até mesmo uma palavra profética de indignação, oferecendo-os de pranto, com eficácia, oferecendo-os de pronto, com eficácia e amor. Então, o que eu quero dizer com isso é exatamente que nós precisamos entender que uma pessoa disciplinada sabe a coisa certa, no momento certo, do jeito certo e com o espírito certo. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Agora, gente, olha só que coisa interessante. Sinais de tratamento espiritual com sabedoria. Sinais de tratamento espiritual com sabedoria. Então, olha só. A primeira coisa que eu quero passar aqui para você é essa. O tratamento espiritual com sabedoria respeita a liberdade do espírito. Né? Olha só que coisa interessante. Então, veja bem, crescimento espiritual é algo misterioso. É algo misterioso. Por quê? Porque é obra do Espírito. Né? Olha só o que diz João 3:8. Eu coloquei na tela para que você possa entender. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos de espírito. A transformação espiritual é assim. Você pode perseguir com agressividade, mas você não vai conseguir ligá-la ou desligá-la. Por quê? Porque para ter transformação, você precisa ter disciplina. E essas disciplinas nos levam aos créditos que nos pertencem. E Jesus nos dá um exemplo claro sobre isso, né? Ele levou todo o nosso peso e fardo. Então, tudo que você faz, ou tudo que você está fazendo dentro da disciplina, que inclui a sua vida, inclui todas as atividades, se a sua disciplina espiritual está gerando peso e fardo, você precisa revisar a sua disciplina espiritual, porque talvez a sua atividade esteja errada. É isso que nós precisamos entender. Você precisa rever o objetivo da disciplina. Por que eu falo isso, gente? Porque eu posso afirmar sem sombra de dúvida que qualquer crescimento espiritual requer discernimento espiritual. Isso é muito importante. A responsabilidade de Deus é nos providenciar a sarça ardente, mas chegar até a sarça é a nossa responsabilidade. Não é? Você conhece a história de Moisés quando ele foi até a sarça. A sarça estava lá, no monte, sempre ali, com aquela luz queimando ali, né?
Como diz o texto, a sarça ela queimava e não se consumia. Só que Moisés tomou a decisão, um momento, de chegar e falar assim, olha, eu quero ir lá, eu quero conhecer aquela sarça. Ou seja, ele foi levado até aquela sarça. E a nossa vida espiritual, o crescimento espiritual é exatamente isso. Deus nos dá as partes que é necessária, mas também ele faz o quê? Ele nos dá, né? Ele nos deixa a decisão de chegar até ele. Então, isso me faz lembrar de um texto que diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Ou seja, você precisa chegar até Deus. Então, a nossa tarefa é criar oportunidade para Deus operar. Então, você creia nisso, porque eu tenho certeza que essa é a grande oportunidade que Deus está nos dando. Vamos lá, então, para o próximo. O treinamento com sabedoria respeita nosso temperamento e dons espirituais. Aqui é muito importante. O treinamento com sabedoria respeita nosso temperamento e dons exclusivos. Então aqui, ó, para tranquilizar a sua vida, seja qual ela for, o seu temperamento inato, ele não representa uma barreira para o seu crescimento espiritual. Vou dar um exemplo aqui para você muito claro e clássico. Ah, pastor, eu não paro, eu vivo constantemente na correria do dia a dia e eu, por ser desse jeito, eu não consigo parar para estudar a Bíblia, para ler um devocional. Isso não é motivo, tá? Isso não é motivo, porque eu vou relembrar o que nós falamos. Você precisa criar atividades que te deem oportunidades de disciplina. E essas disciplinas vão providenciar o crescimento. Então, olha só, gente, o que nós precisamos aprender. Que temperamento inato não é motivo. Não é motivo da gente ficar justificando algo que nós deveríamos fazer, que é as disciplinas espirituais. Independente do seu temperamento, né? Isso me leva, eu e a você, entenderam que a disciplina funciona para você de um jeito e para mim de outro jeito, mas funciona. Entendeu? Então, a disciplina funciona ou de um jeito ou do outro. E muitas vezes, como eu disse, ela funciona para mim, mas não vai funcionar para você. Mas isso não é motivo de você desistir de criar atividades que levem você a buscar exatamente esse tipo de atividade diante do seu crescimento. Outra coisa que, olha só que coisa linda, o treinamento com sabedoria leva em consideração a fase da vida de cada um. Vou repetir aqui para você. O treinamento com sabedoria leva em consideração a fase da vida de cada um. Meu irmão, essa é uma boa notícia para você e por que não se dizer que é uma notícia libertadora? Não é? Crescimento espiritual não depende da fase que você está passando, ou da idade que você tem, ou do momento em que você vive. Crescimento espiritual está disponível e acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, eu preciso ter discernimento e sabedoria para criar as atividades que me levem a esse crescimento. Você está percebendo como isso funciona? É exatamente o que nós precisamos aprender. Tem pessoas que são velhas, tem pessoas que estão aí vivendo já na sua idade avançada, e agora eu não tenho mais condições de aprender, ou estão dizendo, eu já aprendi tudo. Gente, tem alguma coisa errada. Ninguém sabe tudo e ninguém aprendeu tudo ao ponto de declarar que eu sei tudo. Né? A vida é um aprendizado até o último suspiro de vida que você tiver aqui na face da terra. A vida é um aprendizado. Isso você pode ter certeza. Então, muitas pessoas que já estão na fase idosa estão aí falando, olha, mas já aconteceu tudo, já passei por tudo, eu já sei tudo, e não sei o quê. Então, não é a hora de você começar a pensar em rever ou renovar
as disciplinas espirituais ou as atividades espirituais que te levem a novas disciplinas? Olha só que coisa interessante. E muitas vezes as pessoas estão exatamente assim. Elas estão de que forma? Estão vivendo dizendo que, olha, já deu, já foi, já acabou, já cheguei. Não. Nós temos oportunidades aí grandiosas de aprender muito mais de Deus. A Bíblia é um livro que se renova a cada manhã. Você lê um versículo hoje, daqui 5 anos você lê e você tem um entendimento totalmente diferente. Então a gente precisa abrir a nossa vida para isso, porque a vida é importante em todas as fases. Cada instante é uma oportunidade de aprender de Jesus como viver no reino de Deus. Gente, eu amo a Bíblia por causa disso. Ela renova, ela se renova dia a dia e momento após momento. Entendeu? Olha só, aqui mais uma coisa importante. O treinamento com sabedoria respeita a inevitabilidade dos altos e baixos. Meu irmão, é isso aí. Olha só que coisa interessante esse ponto. O treinamento com sabedoria respeita a inevitabilidade dos altos e baixos. Aqui eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção a isso. Uma das leis básicas da vida, é o ritmo. Haverá momentos de consolação e momentos de desolação. Haverá momentos altos e haverá momentos baixos. Mas eu quero definir aqui algumas coisas importantes com você. Eu acho que vale a pena a gente discernir isso. Então, o que é consolação? Consolação. Gostamos de orar porque Deus está perto e tão próximo. A Bíblia parece viva. O pecado é ruim, o homem é mais ou menos e o diabo não presta. E tudo que a gente faz da consolação é o sinal verde para a gente prosseguir. Então, a consolação me dá o sinal verde para caminhar, avançar, orar, ler a Bíblia, fazer devocional e estarmos ali firmes e fortes, sabendo que o pecado será destruído, o pecado já está destruído, o pecado não vai ter poder sobre a minha vida, sobre a vida de mais ninguém. Ok, nós temos isso na consolação. Isso é o alto. Mas quando acontece o baixo, o que acontece no baixo é a desolação. É o contrário. A Bíblia seca, a oração se torna mais difícil de tudo. Deus, que na consolação estava tão perto, está tão distante que eu não consigo nem menos tocá-lo. Então, dentro da consolação e da desolação, você precisa descobrir qual é o seu ritmo. Você está na consolação, aproveite firme e forte. Não está na consolação, está numa outra área de desolação. Continue firme e forte, não desista dos seus objetivos. Porque quando nós esquecemos a lei do ritmo, presumimos que, seja qual for o presente e a fase que nós estamos, vai durar para todo sempre. E não é isso. Fases são fases. Altos e baixos passam. Altos e baixos são como tempestades. Eles vêm e vão. A tempestade também vem e vai. Então é isso que nós precisamos entender. Agora, na consolação, erro achando que a minha vida espiritual está sob controle. Então olha só. Na consolação, sinal verde, oração, Bíblia, devoção, destruindo o pecado não mais tem poder sobre a minha vida, e tá tudo lindo, maravilhoso. Mas quando chega a desolação, eu perco todo aquele sinal verde que eu tinha, se torna cada vez mais complicado. E nessa fase de desolação, eu acabo mergulhando muito mais fácil e achando que essa fase vai durar para sempre. E talvez,
quando eu entro na desolação, eu acho que Deus está me punindo, eu acho que Deus está judiando de mim, porque eu fiz alguma coisa errado. Por quê? Aqui entra um cuidado muito interessante para a sua vida que quer crescimento. Preste atenção. Rotinas espirituais, em muitos casos, não servirá para o resto da sua vida. O que você começou hoje, talvez daqui a alguns anos você tenha que mudar, ou meses, ou até mesmo dias. Então, cuidado para não entrar em rotinas espirituais. Tipo, vou dar um exemplo aqui para você. Eu acordo, eu oro, eu leio a Bíblia, faço meu devocional enfim, tá errado? Não. Essas atividades que são consideradas rotinas, se você não tomar cuidado, ela passa a desmotivar você ao invés de motivar. A rotina espiritual muitas vezes passa a ser algo que eu preciso fazer para que eu não tenha culpa sobre a minha vida por não fazê-la, do que eu fazer com alegria e gratidão no meu coração. E quando eu não faço, isso não pode me levar a um peso ou a um fardo. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo para que você não deva fazer, não é isso. Eu estou dizendo que você não pode deixar que a rotina te escravize diante da oportunidade de liberdade que você tem diante de Cristo perante Deus. Você está entendendo isso? Você entendeu isso? Isso é muito importante você entender. Então, para que você não caia nas rotinas espirituais, faça ajustes constantes, porque é muito importante você aprender sobre isso. Outra coisa aqui, já estamos aí caminhando para o final. Olha só que coisa interessante, gente. O treinamento com sabedoria começa com uma decisão certa. O treinamento com sabedoria começa com decisão certa. Então, olha só, vamos pensar um pouco na sua vida secular, ou melhor, na sua vida secular de pessoas que usam o corpo para viver. Vou dar exemplo aqui das competições de bodybuilders. Deve ser essa a pronúncia, né? Mas é bodybuilders, deve ser isso. O que esses caras fazem? Essas pessoas, elas passam o maior tempo da sua vida fazendo com que os seus corpos tenham músculos duros que os levem para uma grande final de competição e almejem ali o título dessa competição. O que me faz entender, o que me faz refletir um pouco sobre isso, é que nós somos praticamente quase iguais a essas pessoas. Por quê? Porque o condicionamento constante de se manter dia a dia a sua vida em condição ideal me leva a entender que se eu condicionar a minha vida e levar dia a dia este condicionamento, eu vou ter em minha vida um estilo de vida que Jesus goste, 24/7. Deu para você entender? Essas pessoas, elas passam 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias no ano, pensando no seu corpo, nos seus músculos duros, naquilo que eles querem como alcançar o título de uma competição. Eu vou dizer para você que para nós é a mesma coisa. Eu não vou mexer nos meus músculos físicos, mas eu vou mexer nos meus músculos espirituais para me tornar uma fortaleza diante de Deus, que quando chegar uma tempestade eu não seja abalado. E olha só que coisa interessante, Jesus estimulou isso. Jesus estimulou isso nas pessoas e estimulou ao ponto delas serem os seguidores de Cristo. Só que Jesus fez o quê, gente? Ele apresentou de maneira graciosa o que é possível e o que é
plausível para viver uma vida na presença de Deus e debaixo da sua soberania. Então é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa desfrutar. E olha só que coisa maravilhosa, eu vejo isso, eu fico maravilhado como Jesus, ele é sábio para explicar essas coisas. E Jesus apresenta para os seguidores dele uma maneira plausível, palpável, de viver na presença dele, debaixo da soberania de Deus, de uma maneira tão simples. E nós precisamos hoje, para ser também seguidor de Cristo, criar essas disciplinas espirituais com o objetivo de estar desfrutando da soberania de Jesus e da presença de Deus. E olha só, o estímulo que Jesus deixou para os seus seguidores vem até os dias de hoje. E eu creio que essa jornada é que nós deveríamos buscar e viver. Eu preciso estar buscando isso. Mas para que isso aconteça, portanto, eu preciso fazer uma coisa importante. Tomar posição e decisão. Eu preciso tomar posição e decisão, porque senão não vai funcionar. E nós estamos então caminhando agora para os últimos preparativos. Quais são os últimos preparativos que nós temos aí? Né? Os últimos preparativos. Queridos, eu quero começar aqui a conclusão dizendo exatamente isso. Eu quero dizer para você, quais são as práticas mais ideais para a sua vida? Quais são as práticas mais ideais para a sua vida? Quais são? Eu quero que você pegue um caderno, não agora, lógico, mas você possa pegar um caderno e depois você pode até mesmo escrever quais são as práticas mais úteis para a sua vida. Um conselho para você é que você vença o pecado em duas categorias. Existe aqui um pecado em duas categorias, o pecado da omissão e o pecado da comissão. O pecado da omissão está relacionado como não fazer o que deveria ser feito. O pecado de omissão está relacionado como não fazer o que deveria ser feito. E o pecado da comissão consiste naquilo que fazemos e que deveria ser evitado. E o que é isso, gente? Nós precisamos entender algo importante. Dallas Willard, ele faz um comparativo com o pecado de omissão e duas disciplinas importantes, a disciplina de engajamento e a disciplina de abstinência. Ele usa o seguinte, antes de fazer a comparação do pecado de um e de outro, eu quero passar para você o seguinte, disciplina de engajamento implicam em fazer determinadas coisas com propósito. Então, adoração com propósito, estudo com propósito, comunhão com propósito, doação com propósito, tudo isso é disciplina de engajamento. Ok? Então, veja bem, eu quero aqui explicar para você algo muito importante. Vou deixar aqui separado para que a gente possa entender claramente. Então, isso é disciplina de engajamento. A disciplina de abstinência envolve eu de me abster de fazer coisas. Então, aqui implica como jejum, ficar a sós com Deus e ficar em silêncio. A abstinência é isso. Eu vou me separar para fazer um jejum, para ficar a sós com Deus em silêncio, enfim. Vamos fazer uma comparação do que eu acabei de falar. Pecado de omissão, pecado de comissão, disciplina de engajamento e disciplina de abstinência. Então, olha só. Se a sua luta contra o pecado de comissão, em geral, você precisa fazer a prática de abstinência. Então vamos lá, pecado de comissão. Aquilo que eu deveria fazer consiste naquilo que fazemos e deveria ser evitado. É algo que eu preciso evitar e não consigo. Então, o que entra para combater o pecado de comissão é o de abstinência. Para você vencer esse pecado no que você
faz e deveria ser evitado, você precisa jejuar, você precisa ficar a sós com Deus, você precisa melhorar essa área na sua vida. Entendeu? E aí o que acontece? Se você precisa, dentro da disciplina de abstinência, se o meu problema está em fazer algo que não deveria, preciso exercitar os meus músculos que fortaleça os músculos do não fazer. Ok? Então, se eu estou fazendo algo que deveria ser evitado, a disciplina de abstinência vai criar músculos para evitar que eu faça tal coisa. Isso é um problema. E precisa, pecado de comissão, ele só pode ser destruído com o pecado de abstinência, com a disciplina de abstinência. Ok? Então você precisa criar músculos que indiquem para você não faça. Tá bom? Agora, o pecado de comissão é a probabilidade maior em que uma disciplina de engajamento possa te ajudar. Se o pecado for a ausência de amar, estimular ou servir, você precisa criar músculos da disciplina de engajamento que faça com que o que você não faz e deveria fazer, esses músculos comecem a conduzir você a fazer o que deve ser feito. Então, olha só, o pecado de omissão está relacionado como não fazer o que deveria ser feito. Então, omissão, eu quero fazer, preciso fazer, mas eu não faço. A disciplina de engajamento vai criar músculos para que eu faça o que eu não quero. O pecado de comissão é aquilo que você sabe que não deveria fazer e você faz. Aí a disciplina de abstinência cria músculos dizendo para você, não faça, porque isso não faz parte da sua vida. Ok? É isso que é muito importante. E olha, é simples entender. Se a sua luta é contra a falta de alegria, a disciplina necessária é a de celebração. Entendeu? É isso exatamente. Então, por exemplo, eu preciso ter alegria, mas eu não tenho alegria. Qual é a disciplina que entra aqui? A disciplina de adoração, né? A de engajamento, para que eu possa fazer adoração, tá bom? Então, é isso que eu quero passar para a sua vida nesse momento. E para concluir aqui definitivamente, agora sim nós vamos concluir. Então, assim, nós temos que entender que o mais importante da vida espiritual é a transformação. E esse estudo é para você. Esse estudo é para que você possa ter isso na sua vida. Que você possa ter isso como prática para a sua vida, no sentido de que realmente vale a pena você passar momentos maravilhosos na presença de Deus. Vale a pena. E através disso, eu posso ver a metamorfose acontecendo. Eu posso ver as coisas que na minha vida não apenas faço as coisas que Jesus teria feito, mas descubro como quero fazê-las. Eu acho essa frase linda, né? Eu não apenas faço as coisas que Jesus teria feito, eu descubro que quero fazê-las. Esta aula, esses estudos, é para você que gostaria não apenas tentar, não apenas ser treinado para fazer, mas tentar fazer algo e fazer algo que glorifique a Deus. Eu não ando aí tentando acertar e que você não ande por aí tentando acertar. Apenas que tanto eu como você, a gente se torne o tipo certo de pessoas para pessoas que precisam ver Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que na próxima aula nós continuamos aí a crescer na vida espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Até breve, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos entregar tudo nas mãos do Senhor? Pai, nós queremos glorificar o teu nome, nós queremos te bendizer neste momento e temos a certeza de que o Senhor
realizará grandes coisas na nossa vida, que o Senhor continuará realizando grandes coisas na nossa vida. E temos a certeza de que o Senhor nos ajudará a criar rotinas espirituais para nós sermos cada vez mais vistos e recebendo a transformação em nossa vida por meio do Espírito Santo. Nos ajude, através das disciplinas espirituais, sermos capacitados a experimentar dos frutos do Espírito. E através dos frutos, nós possamos demonstrar para as pessoas que Jesus está acessível e disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. Obrigado a Deus, ser conosco, que nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, que Deus possa ricamente continuar falando com você. Se você gostou, deixa o like aí, tá bom? Eu tenho certeza de que Deus vai abençoar a sua vida, e não só a sua vida, mas de muitas outras pessoas também, tá bom? Não se esqueça, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Creia nisso. Deus acima de tudo. E nós somos aqui pessoas que estamos na dependência dele em todo o tempo. Tchau, gente. Fique com Deus e até breve, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.